Bom, hoje nós vamos falar sobre médium e mediunidade. Até então nós vimos falando dos espíritos, das influências dos espíritos em nossas vidas, de que forma eles se apresentam, né? A gente falou sobre os tipos de espíritos, né? A evolução desses espíritos, os vários tipos de espíritos que se apresentam. Na segunda-feira passada a gente falou sobre isso. E aí, naturalmente, sabendo que existe toda essa espiritualidade presente, conscientes agora de que nós estamos mergulhados numa grande piscina de espíritos, né? Que a gente brinca de dizer assim, são mais espíritos desencarnados do que espíritos encarnados. Assim como a gente estudou lá no comecinho das comunicações mediúnicas, lá nas primeiras aulas desse nosso curso, nós falamos sobre a experiência de Kardec, né, o contato dele com a espiritualidade, aqueles fenômenos acontecendo. E é bem importante a gente entender que esse contato com a espiritualidade, ele não aconteceu exclusivamente naquela época. O médium, a pessoa que faz um intercâmbio entre o mundo astral e o mundo físico, ele sempre existiu. Porque todos nós somos médiuns. Todos nós. A mediunidade, ela é mais um sentido que nós temos. Assim como nós temos a visão, nós temos o olfato, nós temos o paladar, nós temos a audição e nós temos o tato, nós também temos essa percepção do astral. Em algumas pessoas isso é mais aflorado, em algumas pessoas é menos aflorado. Em algumas pessoas pode passar menos aflorado uma vida inteira. E a pessoa ter apenas aquela intuição, a pessoa ter apenas aquela vozinha falando no interior, aquela voz da consciência, aquela percepção muito sutil. Passa uma vida inteira assim e acha muito normal. É minha consciência, sou eu pensando, falando comigo mesmo, né? Batendo um papo eu comigo mesmo, né? Outras pessoas podem passar um período da vida com essa sensibilidade bem sutil. E em algum momento, por algum motivo, essa sensibilidade ela inicia. E você, de uma hora para outra, começa a perceber mais nitidamente essa influência, essa presença, a interferência na sua vida, a energia do lugar. Você começa a perceber através de sonhos, você começa a perceber de uma série de fatores diferentes de uma pessoa para outra, mas consegue perceber que alguma coisa mudou na sua percepção do plano astral. Antes você só percebia isso aqui, e de uma hora para outra você começa a perceber um monte de outras coisas. Você tem um sonho que se realiza, você tem a percepção de um ambiente, de uma energia, que você chega num lugar e você fala assim, nossa, esse lugar está muito ruim, eu estou passando mal. Você passa a ter dores e coisas que muitas vezes você vai buscar no médico, o médico não encontra uma solução física para aquela dor que você está sentindo, porque a dor não é sua, a dor é do desencarnado, e você está sentindo a dor que ele está sentindo por conta da tua mediunidade. Então você começa a ter uma série de coisas. Algumas pessoas começam a desenvolver a audição, começam a ouvir vozes, né? Aí já dá um pouquinho mais de preocupação, né? Outras pessoas começam a ver, às vezes ver vultos, às vezes, né? Tá virado para cá, tem certeza que tem aqui alguém olhando para cá, a pessoa olha para cá? Não olha, né? Continua olhando para onde você está olhando. Quem procura acha, né? Mas essas percepções, você começa a ter essas percepções. Então, vinha com uma sensibilidade muito sutil, em algum momento teve alguma coisa que aconteceu que proporcionou aquilo. E tem gente que é médium desde sempre. Tem gente que é médium desde criança. Né? Tem gente que fala assim, tá brincando com os amiguinhos imaginários.
dela, né? Ela tem uma percepção do astral diferente, desde muito jovem, ainda de uma forma muito lúdica, normalmente na infância, mas conforme vai chegando à adolescência, essa mediunidade vai se apresentando e começa a incomodar através de sonos mal dormidos, começa a incomodar através de medo de ficar sozinho no escuro, de ficar medo sozinho dentro de casa, começa a ter essa percepção dessa coisa astral e começa a incomodar. Todos têm a mesma característica. Todos são médiums. Todos nós somos médiums. Todas as pessoas têm mediunidade. Alguns de nós temos ela de uma forma bem sutil e outros de uma forma mais ostensiva. Então a gente precisa entender o que é essa mediunidade. Por que ela existe, né? Por que a pessoa vem com essa função, com essa atividade, com esse sentido a mais aguçado? Às vezes a gente ouve as pessoas falando, e é muito comum você ouvir dizer em dons, as pessoas falarem em dom, até porque a gente vem de uma cultura onde, por exemplo, as pessoas tinham um dom de línguas, quando oravam dentro da igreja através de outras línguas. A pessoa tinha o dom do benzimento, e foi criada essa cultura de que isso tudo é um dom. Mas o dom do benzimento, o dom de rezar em línguas, nada mais é do que mediunidade. Então, a gente só tem um jeito diferente de explicar, com palavras diferentes de explicar. Mas, a partir do momento que nós tivemos o contato com essa espiritualidade, e sobretudo com a codificação de Kardec, que trabalhou de uma forma muito séria para tentar explicar para nós do que se trata. O livro dos médiuns, quando você estuda o livro dos médiuns, uma das primeiras coisas que ele vem dizer para nós é que não é um dom divino. Porque nós temos um problema muito sério chamado vaidade, chamado orgulho, né? E quando eu acho que eu sou um enviado de Deus, que veio com um dom para fazer alguma coisa, já complicou. Eu já comecei errado. Porque mediunidade não tem nada a ver com isso. Mediunidade não é um dom dado por Deus. Mediunidade é um instrumento dado por Deus. É uma ferramenta dada por Deus. Para que aquele que a possuísse tivesse mais dificuldade de desviar do caminho. É quase um cabresto. Para que a gente tivesse que seguir a linha. Para que de alguma forma a gente tivesse que se ligar à religião, a se ligar às coisas de Deus. Um impulso para que a gente fosse procurar as coisas de Deus. Porque talvez em outras épocas a gente não tenha procurado. E nessa época nova, nesse novo tempo, nessa nova vida, a gente precisa tanto dessa ligação com o Eterno, a gente precisa tanto dessa ligação com Deus, que nós viemos com esse instrumento, que é a mediunidade, de nos colocar no trilho. De dizer assim, ó, a gente começa a perceber essas coisas, o que acontece com quem começa a perceber essas coisas? Procura uma casa religiosa. Seja um centro espírita, porque é eles que mexem com essas coisas, né? Ou vai procurar o padre, ou vai procurar o pastor, dizendo que está vendo, que está ouvindo, que está fazendo alguma coisa, e de alguma forma, essa pessoa vai se ligar, seja para desenvolver a mediunidade, ou seja para querer se livrar dela. Mas vai buscar ajuda através da religião. Vai se reconectar, vai se religar a Deus. E isso por si só já cumpre com um dos objetivos dela, que é a nossa ligação com o astral. Então, a mediunidade é um instrumento, é uma ferramenta, que é o que a espiritualidade utiliza para que a gente tenha que andar na linha. Dentro dessa mediunidade, depois nós vamos ver, aqui nas próximas aulas, vamos ver os vários tipos de mediunidade que existe e tal, nós vamos com bastante calma nesse tema. Mas dentro dessa mediunidade, a gente tem que tomar muito cuidado
com a questão do orgulho. Porque mediunidade, gente, não é um atributo que qualifica aquele que a possui. Ah, eu sou um médium, então significa que eu sou uma pessoa boa. Não. Todo mundo é médium, lembra? Todo mundo é todo mundo. É o mundo inteiro. É toda a população é médium. Uns mais, outros menos. O fato de eu ter mediunidade não me qualifica como uma pessoa do bem. Mas escuta, e por que a mediunidade então vem para todo mundo? Por que a mediunidade se apresenta entre todas as classes, entre todos os tipos de pessoas, de todos os sexos, de todo mundo? Por que a mediunidade se apresenta para todo mundo? Não é um instrumento de Deus? Não é uma ferramenta de resgate, de ajuda daquele que está mais precisando? Quem é que vai receber mediunidade? Só os anjinhos? Recebe o remédio, gente, quem mais precisa do remédio. Quem que precisa mais do remédio? Nós mesmos. Quem está mais doente. Você dá remédio para quem está são? Você dá remédio para quem não está bom. Então, se eu vim com mediunidade, uma coisa que eu tenho que avaliar é, muito possivelmente, eu tenho contas sérias para resolver, sou um espírito devedor, sou um espírito que tem as minhas dificuldades e que preciso trabalhar isso. Vim com a mediunidade porque através delas, através da mediunidade, eu vou ter um contato com o astral. Tanto para, muitas vezes em contato com espíritos sofredores, me assustar e buscar o socorro. Não é feito para eu me assustar. Eu só vou me assustar se eu tentar correr do caminho. Se eu tentar usar mal a minha mediunidade, em algum momento eu vou me encontrar com essas presenças espirituais, né, que não são agradáveis. E aí logo eu devo me assustar e devo voltar para o caminho. Mas também para perceber mais nitidamente a presença da espiritualidade de luz. Uma vez que eu faça boas escolhas, essa mediunidade vai me proporcionar um contato, uma percepção dessa espiritualidade de luz muito mais próxima. As instruções, as orientações dessa espiritualidade de luz, desses espíritos superiores, o cuidado dessa espiritualidade de luz com as nossas vidas, as psicografias, as mensagens, as orientações, tudo isso acontece também. Vai depender de como a mediunidade vai funcionar em mim. Como é que eu vou usar a minha mediunidade? De que forma eu vou usar esse instrumento, essa ferramenta? E aí dentro disso, gente, a gente volta para a questão do livre-arbítrio. Eu não tenho o livre-arbítrio de usar meu olho como eu quiser? Tenho, não tenho? De olhar e já julgar? Bater o olho e já fazer um escaneamento de cima e embaixo e já falar, esse aí não presta, ou esse aí presta. O olho da gente é uma flecha, é rápido. Eu bato o olho e eu já sei tudo da vida da pessoa, não é? Eu não tenho o livre-arbítrio de usar minha boca do jeito que eu quiser, para falar o que eu quiser das pessoas, para falar bem ou mal, para falar coisas bonitas ou para falar palavrão. Eu não tenho o livre-arbítrio da minha boca? Eu tenho. Eu não tenho o livre-arbítrio do meu ouvido para sentar numa rodinha de amigos e ficar ouvindo eles falar mal de alguém que é próximo da gente? Eu tenho. Eu não uso dessa forma? Às vezes eu uso, às vezes eu não uso. E por que eu não teria o livre-arbítrio da minha mediunidade? É mais um sentido. E eu tenho o livre-arbítrio de ver como é que eu vou usar. A mediunidade vai se apresentar para todas as pessoas, de todas as classes. Pessoas boas, pessoas más. O que vai me fazer um bom médium, um trabalhador da mediunidade, é como eu vou usar a minha mediunidade. De que forma eu vou utilizar essa mediunidade. E aí, o tema da nossa próxima aula de segunda-feira que vem é mediunidade com Jesus. Mediunidade com Jesus. Já dá mais ou menos para saber, né? Dá mais ou menos para entender a direção.
Mediunidade para ser bem utilizada, a favor do próximo. A gente precisa entender, quando a gente está falando de mediunidade, a gente precisa entender assim. Dentro da casa espírita, existem os grupos mediúnicos, onde os médiuns, né, os trabalhadores da casa, a gente se faz a oração, a gente estuda, e depois a gente inicia o trabalho mediúnico, que é receber esses espíritos para poder fazer a orientação deles. Eu sei que quando vocês assistiram Ghost, vocês viram como é que chama lá? O Patrick Swayze sentando e entrando dentro do corpo da Whoopi Goldberg. Lembra lá? Que ele entra dentro do corpo, ele senta na cadeira que ela está sentada e ela incorpora ele, né? No caso da mediunidade, não se preocupem, não acontecerá dessa forma. Ninguém vai entrar no corpo de ninguém, ok? Não acontece dessa forma. O que acontece é que o nosso perispírito, lembra da aula do perispírito? Agora nós vamos começar a usar algumas coisinhas do que nós falamos para trás. O nosso perispírito, ele tem uma energia, né? Ele tem um campo áurico, ele tem um campo de energia. Então vocês imaginem que aqui, em volta de mim, tem uma energia grande, né? Como se fosse uma luz saindo, né? Olha, eu achando que eu tenho luz, né? Mas tá bom. Vamos lá, prossegue. Essa parte eu vou editar lá no vídeo. Essa eu vou ter que cortar, não vai dar, né? Melhor não. Então você imagina assim, não, mas tem um campo áurico. Todo mundo tem. Cada um de uma cor diferente, mas todo mundo tem um campo áurico, tá? Então nós temos essa energia saindo de nós. O espírito, o que ele não tem? Ele só não tem o corpo. Ele continua sendo espírito como nós somos. Ele continua tendo perispírito como nós temos. Ele continua sendo exatamente a mesma pessoa que ele era enquanto ele estava encarnado. Lembra disso? Que a gente viu agora aí, uma ou duas aulas atrás? Sim. Continua sendo exatamente a mesma pessoa. Então, o que mais que ele tem? Ele também tem exatamente esse campo áurico. Ele tem exatamente essa energia. E aí tem uma coisa que a gente fala dentro da doutrina, vocês vão ouvir falar bastante disso, é quando essas energias elas se cruzam, né? Imagina esse campo áurico se cruzando, eles vão fazer uma conexão entre eles, né? Eles vão passar um aqui e o outro aqui, então eles vão fazer uma conexão entre eles. Através dessa conexão é que se estabelece a comunicação do encarnado, do médium, com o desencarnado, o espírito comunicante. Ele vai se aproximar atrás da gente, tudo isso assistido, se acontecer numa casa espírita, assistido pela equipe espiritual. Todos os trabalhos são regidos e orientados por uma equipe preparada para fazer com que aquilo aconteça. Aquele espírito comunicante, ele tem que necessariamente sintonizar com a energia do médium que está dando a comunicação. Então não é pega qualquer espírito e traz e vamos atender. Tem que ter todas essas conexões. Então existe um cuidado grande da espiritualidade dentro da casa espírita, dentro de um trabalho mediúnico da casa espírita. Ambiente controlado, certo? Controlado pela espiritualidade, controlado pelos dirigentes dos grupos mediúnicos. Um ambiente controlado. Fora da casa espírita, como acontece? Vai continuar ninguém entrando no teu corpo, porque não entra, não é assim que se estabelece a conexão. Mas qual o cuidado? Quem está monitorando? Quem está cuidando? Que espírito que é esse? É um espírito bom? Não é um espírito bom? Ele está se apresentando ali, eu sei julgar? Ah, mas eu estou sentindo uma energia boa. Mas tem muita gente que parece do bem, mas não é. Então, precisa ser num ambiente controlado. O início de um trabalho mediúnico sempre dentro do ambiente controlado. Percebi alguma coisa diferente, percebi que eu acho que isso que eu tenho é mediunidade, vou procurar uma casa espírita para poder me desenvolver. Vou participar dos estudos, vou começar a frequentar o grupo mediúnico, grupo de desenvolvimento mediúnico, para aprender a controlar isso. Depois de um tempo trabalhando, uns 40, 50 anos, a gente começa a entender um pouquinho das coisas, né? Estou brincando, mas não muito, né? Estou brincando, pelo não muito, tá? Depois de um tempo de jornada de trabalho, eu começo a entender um pouco mais das coisas e perceber um pouco mais das coisas.
Mas essa conexão que acontece durante os grupos, durante um trabalho controlado, ela é feita dessa forma. Então não entra ninguém no seu corpo, o meu espírito vai sair para um outro espírito entrar. Não, o teu espírito é teu, está ligado a você, o teu corpo que ele vai ficar aí dentro, ele não sai para ir em lugar nenhum para dar uma volta, vou dar um giro, vou lá na beira-mar enquanto meu corpo trabalha. Não, o teu espírito está ali monitorando, é ele que controla tudo isso. Eu queria te fazer uma pergunta em relação a isso. Essa palestra está sendo para mim hoje. Aconteceu uma coisa muito estranha agora no Dia dos Pais. Eu fui almoçar e meu cunhado começou a passar mal na mesa. Só que o mal dele não era mal de saúde, era um mal de... ele estava... espiritual. E ele começou a estremer. Eu vi que ele não estava bem. E como eu sou médium, eu disse assim, tu não está bem, mas não é. Meu marido queria levar para o hospital. Só que o que acontece? Como eu queria te perguntar se eu fiz bem. Ele começou a passar mal, o restaurante era na beira da praia. Eu tirei os tênis dele, comecei a conversar com ele e ele ia incorporar. Só que ele disse que nunca aconteceu isso com ele, foi a primeira vez. Tirei os sapatos dele, levei ele, botei os pés dele na água do mar, molhei os pés dele. E disse para ele respirar fundo porque quem estava com ele não podia fazer aquilo ali, porque ele não era o lugar. E aí, só que realmente o que estava com ele depois passou para mim. Então ficou comigo, entendeu? Só que daí eu fiz a mesma coisa quando eu cheguei em casa. Aí ele meio que melhorou, mas demorou um tempo. E eu não sabia como agir naquela hora, porque era fora da casa espírita. E eu fiquei preocupada. Daí, um tempo, aí eu vi que ele melhorou, só que quando eu vi que ele melhorou, eu fiquei ruim, porque passou pra mim. Aí eu fiz a mesma coisa, eu cheguei em casa, botei meus pés no mar, né? Não sei se era certo ou não, mas eu sei que eu tive vontade de fazer aquilo. E foi que eu melhorei também, entendeu? Mas eu tive que dormir para poder descansar, para poder me fortalecer. Isso. Eu não sei se eu agi certo. Então vamos lá. Isso me preocupou porque nunca aconteceu comigo fora do Já que você externou, eu não vou dizer que é certo e que é errado. Tá? O risco de se fazer algo parecido com o que foi feito, que é tirar os calçados, a água do mar não vai fazer nada, não tem nada disso. Né? O que esse espírito precisa é de diálogo. Sim. Ele precisa de orientação. Ele é um espírito desorientado, ele precisa de conversa. Né? E se eu tiro os calçados dele, ponho ele na beira do mar e ele resolve entrar mar adentro? Isso é verdade. Né? Não tinha pensado. E ele não está consciente. Sim. E se ele agride quem está em volta e resolve entrar para dentro do mar? Sim. Como é que faz? Haja bombeiro para correr atrás dele, né? Sim. Então assim, a gente tem que trazer sempre para uma questão da serenidade, trazer sempre para a questão da segurança da pessoa que está acontecendo a comunicação. A nossa maior preocupação, por exemplo, dentro de um ambiente controlado, de uma comunicação mediúnica, sempre nós teremos os trabalhadores, os doutrinadores, as pessoas que não são médiuns de incorporação, que a gente vai estar sempre cuidando muito de quem está incorporando. Por quê? Porque pode acontecer uma comunicação mais nervosa, pode acontecer uma comunicação de um sofredor, pode querer cair no chão, alguma coisa assim. A gente tem que estar muito próximo para poder segurar, para poder colocar de volta na cadeira, para poder, enfim, ter todos os cuidados. Com o tempo, o médium vai aprendendo a disciplinar isso e ele mesmo controla. Vai chegar um ponto que as comunicações vão ser bem serenas, bem tranquilas. Mas num grupo de desenvolvimento mediúnico, que é esse grupo de entrada da casa, né? Num grupo de desenvolvimento mediúnico, a gente recebe muitas pessoas que têm mediunidade, mas que nunca trabalhou. E a hora que essa mediunidade se apresenta, eu não sei como lidar, não sei como controlar, né? Então a gente vai aprendendo a fazer esse desenvolvimento. No caso de uma pessoa fora da casa, que está tendo algum tipo de incorporação, que está tendo algum tipo de ligação com esse astral, a orientação é conversar. Mas eu não sei o que eu falo. Esquece que é um desencarnado, né? Conversa, acalmando, faça a oração, orientando que ali não é o lugar, que ele vai ser atendido e tal. Vamos para a segunda parte da nossa conversa. Quando ele percebeu a sua solicitude de tentar ajudar, ele recebeu essa ajuda e foi ligado até você. E esse sono que você sentiu, que logo na sequência você deitou para dormir, o que é isso? É a espiritualidade que veio, né, para poder cuidar de você, para poder tratar de você. Você possivelmente em desdobramento saiu do corpo, né? O espírito saiu do corpo. A espiritualidade tratou de você e junto com isso tratou desse irmãozinho também. Pegou ele, deitou numa maca,
adormeceu e levou embora para que ele pudesse receber a orientação que ele precisa. É dormir e passa. É incrível. É isso aí. Mas essa é a situação, assim, de quando acontecer, né? O ideal é que não aconteça, mas Só é eventualmente a gente Tá. se depara. Primeira coisa, segurança da pessoa que está passando por isso. Proteção da cabeça, para não deixar cair e não bater a cabeça, né? De preferência, está tendo algum tipo de tremelique e tal, deita no chão para poder segurar, para não se machucar, para não se agredir. Normalmente precisa mais de uma pessoa para poder fazer isso. Então, a primeira coisa é o cuidado com o médium. Depois, a conversa, sempre sem tentar bisbilhotar quem é você, por que você está aí, nada disso. Sim. Né? Uma conversa muito sutil, olha, essa calma, vai ficar tudo bem, eles vão cuidar de você, faz uma oração, pede para a espiritualidade se aproximar, ela vai se aproximar, vai pegar e vai tratar, vai embora. Então tá bom. Eu sempre falo assim, que a gente precisa fazer o exercício de pensar em alguém que a gente ama, né? Pense em alguém que você ama e pensa que esse alguém poderia estar naquela condição. O grupo mediúnico, ele possibilita isso, essa ajuda, esse socorro, porque não é o meu amor, mas é o amor de alguém, né? Não é o meu filho, não é minha esposa, não é o meu pai, não é minha mãe, mas é de alguém. E a gente está socorrendo esse espírito querido de alguém através de um grupo mediúnico. Então é um trabalho fabuloso, só que é um trabalho que a gente precisa desenvolver o médium, para ele poder sofrer o menos possível enquanto acontece a comunicação. Né? Porque o médium é mais sensível. Ele é mais sensível tanto para perceber, como também para a espiritualidade dominar. Se ele não tiver uma mediunidade disciplinada. Essa espiritualidade mal intencionada tem acesso mais fácil a ele, porque ele é mais sensível. Ele está mais acessível. Entende? Então eles vão conseguir se aproximar e controlar efetivamente esse médium. Então, a mediunidade, a gente até tem um texto que ele diz assim, né? Ela é dada como um instrumento. Nesse estudo nosso de hoje, ela fala assim, ela é dada como um instrumento. O que você fez com o instrumento que Deus te deu? De que forma que você está utilizando ele? Eu tenho a mediunidade e eu uso ela de forma errada, ou eu não uso. Por que eu vim com mediunidade? Por que eu vim com essa percepção, com essa sensibilidade? Para contar para os outros que eu tenho um sonho e os sonhos acontecem? Para fazer atendimento e cobrar alguma coisa por aquele atendimento que eu faço? Para usar a mediunidade a troco de especulações e de coisas que são legais? Mediunidade não foi dada para isso. Deus não vai dar um talento, não vai dar um instrumento desse para que a gente use isso de forma desregrada, deturpada. E nós seremos responsáveis pelo uso que nós fizermos dela. Então, quando ele fala assim, já chamo, tá? Quando ele fala assim, que o bom médium é aquele que utiliza bem a sua mediunidade, a mediunidade é dada para todo mundo. Ela é dada para todo mundo recebe mediunidade. Tem ladrão que tem mediunidade, tem polícia que tem mediunidade, né? Tem uma pessoa comum que tem mediunidade, tem político que tem mediunidade, todo mundo tem mediunidade, ok? Não escolhe a classe, a raça, não escolhe nada. Como é que eu digo que essa pessoa é um bom médium ou não é um bom médium? Como ela está utilizando a sua mediunidade. Eu não estou usando, e eu não quero usar. Eu quero que Deus tire isso de mim. Ok? Já identifico sorrisos, né? Com pessoas quase que se entregando assim, nossa, eu sou essa pessoa, né? Se tivesse um botãozinho de desligar, eu queria que desligasse. E o que acontece? Quem não usa? Não desliga. Vou chegar lá. Vou deixar mais pro final, que é para vocês voltarem refletindo para casa. Mediunidade veio. Eu tenho como desligar a mediunidade? Gente, presta atenção. Lembra que nós falamos de planejamento existencial? Nós lá, antes de vir para cá, a gente sentou, se reuniu,
né? Aí eu falei assim, nossa, eu sou muito indisciplinado, nossa, eu sou um cara problema, eu já aprontei muito aqui para trás, eu precisava de alguma coisa que me colocasse no trilho, eu precisava de alguma coisa que me amarrasse no caminho, que não deixasse eu escapulir. Eu precisava desse instrumento para poder resgatar as minhas coisas do passado, porque eu tenho muita conta para acertar para trás, e eu preciso de alguma coisa que me dê condições de fazer mais. Gente, tem que fazer mais do que você trabalhar no grupo mediúnico recebendo pessoas que precisam desesperadamente de socorro, que estão perdidas, desorientadas. Pessoas essas, inclusive, que poderiam ser pessoas da nossa família e que a gente socorre e encaminha para a luz e socorre todas essas pessoas. Olha que caridade, que coisa linda. Que instrumento de ajuda. Mas não, eu não quero isso. E eu vou lutar uma vida inteira contra essa mediunidade. Até um dia que, infelizmente, eu serei vencido por ela. Porque não tem como vencer. A única forma de você vencer a mediunidade é se aliar a ela, discipliná-la, estudar e trabalhar e usar essa caridade com Jesus. Eu posso esperar essa mediunidade começar a me atrapalhar no trabalho, eu posso esperar essa mediunidade começar a atrapalhar meu relacionamento. Não estou fazendo aqui uma pressão, mas a gente precisa ter consciência que a mediunidade não é um problema. É a solução. Ela é um instrumento, é uma coisa a mais. E mais do que isso, gente, a gente vem falando. Para frente, quanto mais todos esses espíritos que vêm, essas crianças que estão chegando, os jovens, cada vez mais vai ter médium. Porque a gente estudou, lembra que a gente estudou a questão da evolução dos mundos? A gente estudou isso. Na evolução dos mundos, o que vai acontecer? Cada vez mais nós teremos menos matéria e cada vez mais nós seremos mais sensíveis. Cada vez mais nós vamos perceber mais o astral. Ao ponto que lá na frente, logo ali na frente, nós não precisaremos mais ter comunicação verbal. Nós vamos entender o que o outro está pensando. A nossa ligação ela vai ser muito mais astral do que física, do que material. Conforme o nosso planeta está dando esses passos e está caminhando no sentido de evolução, cada vez mais nós teremos médiuns. Mas, na verdade, cada vez mais nós todos utilizaremos esse sexto sentido. Esse sentido a mais. Além da visão, do olfato, do tato, do paladar, da audição. Que a gente tem, que é essa percepção do astral. Que é um sexto sentido. Ninguém diz que não pode ter um sétimo. Ou mais. Mas cada vez mais nós faremos a utilização desse novo sentido, que já não é mais tão novo para nós. Então não adianta eu lutar contra isso. Eu tenho que me aliar a isso. Até porque é o seguinte, qual é o planejamento da tua vida? Por que você está aqui hoje? O que você está fazendo aqui hoje, nessa aula? Conversando aqui com a gente. Por que você está aqui? Você não sabe. Você está aqui querendo aprender, querendo entender um pouco mais das coisas, tal. Mas o que está programado para a tua existência? Quem você vai ajudar? Aonde que você vai estar daqui 20 anos? Qual é o propósito? A gente não sabe. A gente tem certeza que planejou alguma coisa, mas a gente não sabe o que a gente planejou. A gente não sabe o que vai acontecer ali na frente da nossa vida. O que a gente precisa fazer? A gente precisa estar preparado. Poxa, eu vim com mediunidade. O que eu preciso fazer? Eu preciso aprender a controlar ela o mais rápido possível. Eu preciso aprender a lidar com ela o mais rápido possível. Porque eu paro imediatamente de sofrer, isso para de me fazer mal, que eu paro de brigar, passo a controlar, passo a fazer o bem. Se eu passo a fazer o bem e eu passo a estudar para poder controlar mais, automaticamente espíritos superiores vão se aproximar. Eu serei cuidado. Isso quer dizer que médium não bate carro. Bate, tem dor de barriga, tem febre, passa dificuldade financeira, tudo igual. Ele só tem, às vezes pior, ele só tem um sentido a mais, gente. Ele não é um enviado de Deus, que não vai passar por nada, até porque o enviado de Deus passou por muito sofrimento.
que é o nosso modelo e guia, que é Jesus. Não teve privilégio nenhum. Então, o que eu faço com a minha mediunidade? O quanto antes trabalho ela, desenvolvo ela, paro de brigar com a minha mediunidade. Ela será uma aliada, ela vai me fazer bem. Todas as situações que me geram desconforto, que me geram uma situação ruim, não vão gerar mais. Isso hoje te faz mal, complica a tua vida, te atrapalha, não vai mais atrapalhar. E você vai poder aproveitar o desfrutar dessa relação com o espiritual para poder estar um pouco mais fora do terra a terra, para sair um pouco além dessa coisa que prende tanto a gente, que é a matéria. De alguma forma você vai estar mais ligado ao astral. Os teus mentores se afastam de ti quando tu não trabalha? Você se afasta dos seus mentores. Porque pensa assim, se ouve muito falar, o seu anjo da guarda está afastado de você. Os seus mentores estão afastados de você. Como que um espírito de luz evoluído, superior, entendendo as nossas birras de crianças que estão na infância do aprendizado espiritual, como é que a gente vendo um filho da gente fazendo manha, fazendo birra, e a gente vai falar assim, eu vou me afastar dele? Você faria isso com o seu filho? Não. E nós somos imperfeitos. Como é que um espírito de luz, um anjo protetor, vai se afastar de mim no momento que eu mais estou precisando, que é o momento que eu não estou prestando atenção nele? Entendi. E eu me afasto dele, mas ele jamais de mim. Ele jamais de mim. Né? Vamos fazer um negócio aqui para aproximar o seu santo, para acender uma vela para o seu anjo da guarda não se aproximar. Porque o anjo da guarda não precisa de vela. O anjo da guarda é um espírito de luz, ele não precisa de nada material. A referência do material muitas vezes é para o encarnado, que olhando para aquilo, lembra, faz a referência e se liga, né? Sim. Mas não para o espírito de luz. O espírito de luz, Sim. ele não tem necessidade de nada de material. Tá. Ok? Então deu.